Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos ao SES Crista Virtual, a extensão da nossa Casa Espírita Semente Cristã na internet. Hoje, nós temos a nossa programação do Papo Domingueiro, que, na verdade, é o estudo da obra Vida e Sexo, que nós fazemos todo domingo, às 17 horas. E hoje nós temos a nossa convidada, a doutora Kátia, que vai estar conosco, trazendo a sua contribuição, falando sobre o 17º capítulo dessa obra maravilhosa. E nós vamos, inicialmente, informar para os nossos amigos que estão acessando através do Facebook, através do YouTube, que o nosso chat está em aberto. Quem acessar pelo YouTube vai ter a condição de perguntar aqui pelo chat e depois a gente passar para a doutora Kátia, porque, infelizmente, do Facebook eles não passam os comentários ou o acesso das pessoas. Então, quem estiver pelo Facebook, que quiser comentar, que quiser perguntar, no final, depois da fala da doutora Kátia, a gente vai abrir para essas perguntas das pessoas ou os comentários que forem deixados aqui, para que ela responda, para que a gente tenha essa conversa. E lembrando também que todos os capítulos dessa obra estão lá no nosso canal do YouTube, SES Crista e Dora Rodrigues Espírita. Quem quiser acompanhar desde o início, tem muito estudo, tem muita informação, os nossos convidados, assim, são maravilhosos. E a doutora Kátia hoje vai brilhantar nosso domingo com a sua fala sobre o aborto, que é o 17º capítulo do livro Vida e Sexo. Boa tarde, doutora Kátia. É sempre um prazer receber a senhora em qualquer local. E na nossa sala virtual, já agradecendo pela sua grandiosa boa vontade de sempre dispor um tempo. E esse tema não podia ser tratado por outra pessoa, tem que ser a doutora Kátia. Muito obrigada por ter aceitado. Boa tarde, Dora, boa tarde, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês e um prazer estudar esse livro, que como quem fala isso é o doutor Sérgio Lopes, lá da AME, Rio Grande do Sul. Ele disse que é um pequeno, grande livro. De fato, esse realmente é um pequeno, grande livro. Eu, particularmente, eu tenho um carinho especial por esse livro, porque no início, quando eu entrei no Espiritismo, foi um livro que me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha sobre essa área de sexualidade e essa abordagem que Emmanuel nos traz. E veja que esse livro foi um livro que a edição dele, olha, a edição dele é 1970. Então, realmente foi uma contribuição espetacular, que até hoje esse livro é atualíssimo. Então, realmente é um prazer muito grande e esse tema é muito, muito importante estarmos abordando nesse momento agora que nós estamos, por conta dos grandes movimentos no mundo todo em favor da vida, aqueles que são favoráveis à vida e aqueles que a gente tem visto, não é? Nós, como espírita, estamos vendo movimentos no mundo todo, não só em relação ao aborto, mas em relação à eutanásia também, que tem alguns países, por exemplo, agora a Espanha está se posicionando favorável. Então, o velho mundo, a Europa, já tem muitos países que são favoráveis, e isso é muito perigoso, muito delicado. E nós sabemos que a gente não tem esse poder sobre a vida que a gente acha que tem. Vocês veem o momento presente que nós estamos aí, apesar da vacina, apesar das pessoas que já tiveram a Covid, mas mesmo assim existe um risco altíssimo de se recontaminar, pegar uma forma variante, ou seja, nós não temos controle sobre a vida, não é? Como Jesus nos dizia, a gente não tem controle sobre um fio, não podemos acrescentar um fio do nosso cabelo. Então, com toda a tecnologia da medicina, com todos os recursos, vocês veem que nós fomos pegos numa surpresa que a nossa tecnologia, nós ficamos assim, de forma, do ponto de vista científico, surpreso como um vírus
como esse modificou todo o panorama da medicina e a saúde no mundo, não é? Bom, então, Dora, eu posso começar já. Sim, Então, doutora Cátia, eu já perfeito. tinha deixado a senhora à À vontade, vontade, porque né? assim, o conteúdo a gente sabe que é grandioso, é maravilhoso, e a gente quer deixar a senhora à vontade com a sua fala. Perfeito, tá Não ótimo. vamos interromper, a gente só vai colocar aqui alguma entrada de alguém, mas perguntas, comentários, a gente vai deixar tudo para o final, a senhora Para o pode ficar à vontade. final, tá ótimo. Certo. Então, minha gente, nós vamos começar esse livro, esse capítulo é um capítulo extraordinário, porque nós vamos ver que ele não trata só do aborto. Emmanuel trata da família, trata de reencarnação, trata de vários temas relevantes dentro do capítulo. Mas ele começa, eu achei muito interessante, porque quando a gente vai preparar um trabalho, naturalmente que a gente tem o amparo da espiritualidade e as intuições vão surgindo e é algo assim extraordinário. Veja, quando ele começa o capítulo, ele começa com a pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 358, se constitui crime o aborto, a provocação do aborto, o aborto delituoso, o aborto intencional em qualquer período da gestação. E os espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja. Vejam que ele extrapola não apenas a mãe, mas o cônjuge, o pai, o médico, aquelas pessoas que estão em torno da mulher e que muitas vezes até influenciam a família, um membro da família, o namorado, ou seja, qualquer pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento e por isso que impede a alma de passar pelas provas que serviria de instrumentos, de instrumento para o corpo, para aquele espírito, né, no corpo que está formando. Então você vê que os espíritos nessa resposta eles já abrem um leque muito grande, que aqui a propósito a gente vai ver a interferência das leis do direito, e aqui a gente precisa analisar as leis humanas e as leis divinas. Nós vamos ver a ciência em vários momentos da gestação da mulher, a ciência se posicionando, não é? E nós vamos ver do ponto de vista da mãe, que está recebendo no seu útero, e do espírito que está reencarnando, entrando no rio da vida. Então, isso é extraordinário. E aí, quando eu estava preparando, da minha intuição veio uma coisa assim muito bacana, que é, vocês se recordam de uma música do Caetano e do Gil que chama-se Força Estranha. E quando a gente vai analisar essa música, que é uma música muito bonita, que ele diz: eu vi a mulher preparando outra pessoa. Então você vê assim o artista, a penetração daquele pensamento no significado da vida. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. Quando você vê uma grávida, e você imagina que ali está se formando uma vida, e nós, profissionais da saúde, que a gente estuda e conhece desde o momento da fecundação até o momento que a criança vem à vida, a grande luta que é para formar aquele ser, porque inúmeros fatores podem ir contra aquela vida que está se formando. São fatores maternos, fatores genéticos, fatores emocionais, psicológicos, tudo isso vai influenciar aquela vida que está se formando. Além disso, nós espíritas sabemos que existem outras forças alheia àquele pequeno núcleo que necessitam de um amparo muito grande da espiritualidade. Não é à toa que os espíritos nos dizem, especialmente na encarnação de Sigismundo, no livro na obra de André Luiz, que 17 espíritos estavam protegendo ali o momento da fecundação. Vejam como
a vida é protegida, como é extraordinário, né? E nessa música, é o que eu acho mais extraordinário, é que ele diz assim: o tempo parou para eu olhar para aquela barriga. Então, quando a gente vê uma grávida, quando a gente vê um bebê, um nascimento, é uma festa, algo extraordinário da vida. Então, é como se realmente o tempo parasse, o tempo de formação, porque durante a formação daquela vida, a vida ela recapitula aquela nova vida, ela recapitula a vida na Terra. Porque, como vocês já estudaram, existe um momento da vida do feto que o feto humano ele não se diferencia de fetos de outras espécies, né? Nós vamos recapitulando a vida na Terra, desde a filogênese até a antogênese, ou seja, desde os primeiros habitantes da Terra até o momento que o animal e o homem começou a sua evolução. Então, a gente recapitula, e num momento muito rápido, 9 meses é muito rápido. Imagina quantos bilhões de anos nós temos na Terra, na vida na Terra, e em 9 meses recapitula. Por isso, isso se reveste de um significado extraordinário. Extraordinário, porque, olha, vejam, milhões de anos preparando o corpo que você tem. Quando estudamos anatomia e fisiologia, nós ficamos assim estarrecidos com a beleza dos órgãos, tudo bem formado, a beleza dessas trocas iônicas dentro do corpo, as enzimas, os hormônios, tudo isso é algo extraordinário, ou seja, nós preparamos, a natureza preparou por milênios nosso corpo. E, naturalmente, que a gente vai continuando a evoluir, não é? Daqui para frente, continuando a aperfeiçoar o nosso corpo físico, porque o nosso corpo perispiritual está se aperfeiçoando também. Então, ele continua dizendo, o Caetano, né? A vida é amiga da arte, porque através da arte a gente consegue compreender melhor a vida, né? Bom, então Emmanuel, ele começa falando de uma coisa também extraordinária nesse capítulo. Por isso que esse livro é chamado O Pequeno Grande Livro, porque apesar de ser poucas páginas, mas ele explora de uma forma concisa um tema tão vasto. Então, veja, ele diz assim: falamos naturalmente acerca das relações internacionais, sociais, públicas, comerciais e tudo mais, né? Então, no dia a dia, nós ligamos televisão, WhatsApp, os canais de mídia, tudo para a gente saber notícias do mundo e comentamos sobre isso. Notícias do mundo, da vida de relação e tudo. E aí ele diz assim: no entanto, muito frequentemente marginalizamos as relações sexuais, aquelas que se fundamentam quase todas as estruturas da vida comunitária. Ou seja, até hoje, apesar de termos avançado muito, em 40 anos para cá, houve um avanço muito grande, principalmente depois de 1950, quando a pílula ela foi criada, né, o anticoncepcional foi criado, houve uma revolução muito grande na sexualidade humana. E isso cada vez mais foi sendo... A educação começou a se apoderar disto. Mas, mesmo assim, ainda é tabu falar em sexo. Ainda é tabu conversar em casa. Muitos pais, muitas mães não conversam, né? Eu me recordo que, alguns anos atrás, nós fizemos um ciclo de palestra para jovens em algumas escolas, e em algumas escolas os pais não permitiram que os filhos fossem assistir essas aulas, para você verem que até hoje, numa época dessa, ainda
ou é muito deturpado, ou então muitas pessoas ainda têm muitos tabus e preconceitos quando se fala, não é? Mas Emmanuel nos diz que é necessário falar. E aí eu vou chamar a atenção para vocês, porque naturalmente que a doutrina espírita ela nos oferece uma gama de recursos para a gente se educar, porque a sexualidade ela está na base da conservação da vida, da nossa vida em sociedade, mas na conservação da vida. A nossa civilização ela prosperou por conta dessa força extraordinária de sexualidade, não é? Então, o ministro do Auxílio, no livro No Mundo Maior, que eu gosto muito desse capítulo, do capítulo 11, que é um recurso extraordinário para quem estuda esse tema, nas oficinas de amparo espiritual, na Cátedra de Amizade. Ele diz o seguinte: vejam que extraordinário, que vai encontro o que Emmanuel nos diz. Ignorância quanto à conduta sexual é um fator decisivo no exame dos casos de loucura entre encarnados e desencarnados. Vejam como o assunto é sério. Loucura. Milhões de almas se dilaceram diariamente sobre as angústias do sexo. Os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. A inquietação sexual é um fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para as zonas superiores da evolução. Então, se nós formos voltar ao que eu estava dizendo para vocês, de que as forças sexuais elas são extremamente poderosas para a perpetuação e conservação da vida, essas forças elas mantêm a vida e elas estão a serviço do espírito que está rumo do automatismo, do primitivismo às superiores, os níveis superiores da evolução, né? Então, é muito importante compreendermos e conhecermos. Nesse livro ainda, que eu reputo assim extraordinário, eu não posso deixar de falar para vocês, porque recente preparei uma aula sobre isso no nosso grupo da AME, e eu vou repassar para vocês as minhas anotações. Então, ainda no capítulo 11, do Mundo Maior, ele diz o seguinte: vejam como é extremamente elucidativo. O cativeiro de ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas no mundo inteiro, diariamente. Vocês sabem o quanto isso é verdadeiro, porque agora, além de tudo, existe o sexo virtual, deturpado, a grande maioria das vezes, por falta de compreensão das criaturas. Então, a sede do sexo, ele nos alerta. Não se acha no campo grosseiro, ou seja, na genitália, mas na alma e na sua sublime organização. Portanto, desejo, posse, simpatia, devotamento, renúncia e sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Porque, vejam, meus irmãos, o êxtase dos santos também é energia sexual. Também é energia sexual. Que vem desde o instinto até a culminância do amor sublime. Tudo é energia sexual. Raras, vejam só o que ele diz, raras individualidades, raras, conseguem manter-se no posto de simpatia com equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme. E isso é verdadeiro. Quantas pessoas fazem verdadeiras desastre de vida e atentam contra a sua própria vida, crimes passionais, tudo por conta desses monstros de egoísmo e de ciúme. Por isso que ele diz, muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis
com os monstros do egoísmo e do ciúme. Reduzido número, percorre o departamento do carinho sem se algemarem por largos trechos aos gnomos do exclusivismo. Então, existe uma necessidade que o ser humano tem por ainda não ter compreendido isso e ainda ficar estagnado nessa área do primitivismo, de exclusivismo, de posse, de tirania. É meu, eu posso, sempre querendo dominar. Isso retrata a imaturidade do ser, que ainda deseja possuir o outro. E aí ele diz ainda, devido à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na Terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura. É por isso que no início ele fala que realmente esse tema de sexualidade, quando não bem tratado e quando o ser humano ainda não aprendeu que a trajetória dele é essa individuação rumo ao divino, e ele continua preso na área da sexualidade, mais ainda primitiva, ele acaba levando à loucura. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos do desequilíbrio. Ciúme, vocês sabem disso, né? Que tem pessoas que são doentes de ciúme, que o outro não pode. Hoje, inclusive, minha gente, tem aplicativo para ficar fiscalizando a pessoa. Isso é ciúme. Ciúme extremo. Tem pessoas que são tão doentes que chegam a magoar o outro por ciúme. Tem pessoas que dizem assim, eu amo tanto que não suportaria ficar sem a pessoa, eu seria capaz até de matar. E acontece isso, né? Vocês sabem disso. Eu já tive pacientes assim, que tiraram a vida dos seus cônjuges por ciúme. E aí a gente lembra o romance do William Shakespeare, sobre o Mouro de Veneza, né? O ciúme extremo de Otelo por Desdémona. Então, isso é na história da humanidade, tudo isso retrata ainda a falta de educação, de educação que a gente tem no tocante à sexualidade. E ele continua dizendo, erro lamentável é supor que sua perfeita normalidade sexual, consonante às respeitáveis condições humanas, possa servir de tempos às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito e as manifestações do amor também. Insta fugir às aberrações e o excesso. Quer dizer, aquilo que tudo é permitido, mas o que é o abuso é que é proibido perante as leis divinas, né? Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres no universo nasceram para amar e ser amados. Todos nós queremos amar e ser amados, né? A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. As multiformes permutas do amor são diversas, né? Então, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai compreendendo essas várias facetas do amor, cuidado. Imagina vocês agora que nós estamos longe da nossa família, que a gente não pode abraçar as pessoas que a gente ama, mas só em pensar, vocês sabem que isso faz uma energia de amor que você chega a sentir o cheiro da pessoa, o toque, a pele da pessoa, tudo isso é o amor em movimento. E a pessoa do outro lado sente também a nossa presença, o nosso carinho, o cuidado que a gente tem com elas, né? Mas ele vai continuando comentando sobre a vida de relação. O homem, ele é um segregado, ele não suporta viver só. Nós precisamos uns dos outros. Tanto é que agora, na pandemia, a gente criou
essa forma de nos comunicarmos que é extraordinária, né? Foi um avanço fantástico. Agora, na pandemia, em 1996, eu li um livro, Linha Direta para o Futuro. É um livro, fax, Linha Direta para o Futuro. É um livro muito interessante, um livro futurista. Eu sempre gostei muito de ler sobre o que viria, o futuro, né? E nesse livro ele diz que depois do grande problema que iria acontecer no planeta, cada vez mais as pessoas teriam teleconferências, teleaulas, está em 96, minha gente. E nós teríamos o governo iria dispor para todas as pessoas um kit de tecnologia. Ou seja, computador básico, e daí a pessoa consegue se comunicar com o mundo. Ou seja, naquela época, ele nos dizia já que a nossa vida ia mudar e que a gente não iria mais ter aquela vida que nós tínhamos de antes, de aglomerações e de convivência como tinha antes. Então, essa tecnologia vai permanecer. O contato que nós temos através da tecnologia vai permanecer, as grandes conferências mundiais continuarão a ser, até porque, por conta da pandemia, vejam, as grandes viagens, a quantidade, o que realmente nós que gostamos de viajar, e é maravilhoso, essas grandes viagens internacionais, a quantidade que provoca no planeta, as alterações no meio ambiente é muito grande, a gente está longe de imaginar. E também, isso a espiritualidade já tinha nos alertado, que iria modificar os meteorologistas, vários cientistas já vinham alertando para as grandes mudanças no planeta. E isso é uma forma de reconstruir. A lei de destruição, ela vem reconstruindo também, não é? Então, aí Emmanuel nos diz que, não dando importância ao estudo da sexualidade e conhecimento dessas questões da sexualidade, o homem esquece-se exatamente de trabalhar essa relação homem-mulher, essa relação família, essa inter-relação entre pessoas. E como o homem, ele odeia, ele tem verdadeiro horror à solidão, ele precisa que essas relações sejam duráveis. Porque há algum tempo, vocês sabem, desde a década de 70, por um movimento muito grande do amor livre, isso foi cada vez mais num crescendo para uma liberalização sexual. E começou-se a ter relações temporárias, relações relâmpagos, fortuitas, e as pessoas não tinham sequer interesse no outro como um ser humano, como uma pessoa que necessita amar e ser amada, mas simplesmente como um objeto. Então, essas relações, elas são destruidoras, destrói a pessoa a ponto de muitas pessoas se aniquilarem por conta dessas desilusões, não é? Então, é um perigo muito grande você deixar que esse sentimento de posse e de usar o outro passe a infestar, é uma verdadeira infecção numa relação. A falta de respeito pelo outro. E Emmanuel nos diz que é necessário que a relação seja durável e tenha segurança. E está dentro da doutrina espírita, não necessariamente, aqui quer dizer a doutrina espírita que é algo fechado, porque ele vai dizer mais adiante que essas relações elas mudam de uma vida para outra, né? E naturalmente, quando a gente tem uma relação duradoura e você começa a aprender com o outro
você está construindo uma relação futura, uma amizade, não só nessa vida, mas para outras vidas também. E a grande família universal, ela vai se formando assim. Hoje, às vezes a gente pensa que a gente não precisa de determinada pessoa. Nós maltratamos, fazemos de conta que ela não existe, nós tripudiamos às vezes porque não gostamos daquela pessoa. Mas às vezes a gente esquece de que a vida se renova. E em outra existência, talvez aquela pessoa venha como alguém muito próxima, alguém que a gente depende dela. Então é isso que os espíritos nos falam, e por isso que Emmanuel nos diz que é extremamente importante segurança e duração. Não é? Ele diz o seguinte: impraticável impor a continuidade da relação entre duas pessoas a preço de violência. Vejam, 1970, Emmanuel se antecipava ao que hoje nós estamos vendo, o crescimento do feminicídio. Vejam a importância das leis morais no processo educativo da humanidade. O quanto homens e mulheres precisam compreender sobre a vida de relação, sobre o respeito ao outro, porque se hoje eu estou no corpo de mulher, quem sabe algumas encarnações para frente eu possa vir até no corpo de homem. Isso vai depender muito da natureza de prova, da determinação, do aprendizado para aquele espírito, porque vocês sabem que o espírito não tem sexo. O que precisa é o crescimento espiritual. A prova você vem como homem ou como mulher, na dependência de aquisições de valores morais e espirituais que você precisa ter. E, naturalmente, que muita gente, tem algumas mulheres que dizem assim, na próxima encarnação não quero vir mulher, porque mulher sofre muito. Sim, a mulher, por uma sensibilidade maior, por conta da maternidade, ela sofre mais, não é? Mas esse sofrimento é uma trajetória extraordinária de progresso. O espírito, ele consegue crescer mais em amor quando ele assume maternidade, quando ele assume a maternagem, e vocês sabem que tem muitos homens também que assumem maternagem. E quando o espírito ele consegue acolher, ele consegue levar aquele filho de Deus a um crescimento, nesse processo de maternagem divina, ele está crescendo, não é? Então, é muito extraordinário você adquirir essas qualidades do elemento feminino. Como é também extraordinário adquirir as qualidades do elemento masculino, a força, a determinação, que nos dá a conquista, não é? Essa capacidade de conquistar, de vencer desafios mais intensamente. Isso vem do elemento masculino, e vocês sabem que nós, homens e mulheres, nós temos dentro de nós instrumentos, nós temos órgãos, mulheres têm órgãos que tem um momento especial da vida do feto que ele não é homem nem mulher, e ele vai se diferenciar de acordo com o estímulo hormonal. Então vocês veem que é como se houvesse uma forma única, e a partir daí se formam homens e mulheres. Por isso que é muito sábio, o espírito não tem sexo. Mas ele diz uma coisa extraordinária ainda. Filhos. Os filhos são os elos de comunhão entre os cônjuges. Naturalmente que existem muitos casais que não têm filhos e que se amam profundamente e têm uma vida muito feliz. Mas os filhos, eles têm uma característica extraordinária. Eles são considerados, por Emmanuel, fixadores da organização familiar. E isso é muito, muito importante, minha gente. Nós estamos vendo, mais uma vez, na prática, nesses dias de pandemia, o cuidado da família, o quanto é importante termos nossa família, o quanto a família se preocupa, os membros se preocupam. Mais do que nunca a gente está vendo
o papel fundamental da família. O que seríamos de nós sem os nossos familiares? Não é? Muitas vezes nós estamos sozinhos, como aconteceu com um determinado, muito recente, vocês viram na mídia, um piloto, ele se perdeu na mata, e a família não esquece, a família não abandona, atrás, até que encontra. Vocês imaginem se a gente estivesse sozinhos, não é? Então, é muito importante esse papel. Então, os filhos, eles são fixadores da organização familiar. Muitas vezes tem casais em provas, porque os casamentos, a grande maioria são de provas, não é? Sacrificiais e de provas. Os filhos vêm para fixar. Através dos filhos, muitas vezes, você consegue transformar uma união familiar numa união feliz, ou uma união satisfatória, ou uma união de parceria, embora não exista aquele amor que a pessoa idealiza, né? Mas é um crescimento. Essa é uma parceria de crescimento, de respeito e de amizade, que isso é extraordinário. E quem faz isso muitas vezes são os filhos, porque a pessoa pensa na família, pensa nos filhos que necessitam daquele amparo, daquele apoio. Isso é vida responsável. Então, Emmanuel nos diz que com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira no campo da assistência recíproca, eles são requisitados. Então, o pai se esmera para cuidar daquele filho. E o quanto é importante a presença do pai, não é? A tipificação, especialmente, que os meninos precisam ter. Às vezes tem pai que quer substituir mãe e tem mãe que quer substituir pai. Não. Cada um tem o seu papel e precisa exercer este papel, né? Então, lá é essa escola de aperfeiçoamento e evolução em marcha para a aquisição de valores mais amplos no mundo espiritual. Você imagina se nós temos um amor extremado aqui pela nossa família, na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos amando essa família espiritual, que vai crescendo, e por isso que o Cristo nos ama profundamente, porque somos a família espiritual dele. Então, a família, Emmanuel diz, de todos os institutos sociais da Terra, a família é o mais importante ponto de vista de alicerce moral, e que rege a vida. E aí nós vamos encontrar também, isso daqui vai de encontro ao que nós temos lá no Livro dos Espíritos sobre a lei de sociedade, sobre a lei natural. E os espíritos dizem a Kardec, o homem, pergunta a Kardec, o homem tem destinação diferente dos animais? E aí ele diz, além do físico, há necessidade de progresso. São indispensáveis os liames sociais, que se estreitam com os laços de família. E o quanto é importante esses laços de família. Hoje nós temos uma psicoterapia que muito importante, que é a psicoterapia constelação familiar, né? E o quanto foi importante o Helen, ele nos trazer essa psicoterapia, quantas vezes, porque o ser humano, a estrutura familiar, ele tem um impacto tão profundo que nós podemos carregar pelo resto da vida dores, traumas, conflitos, por conta de problemas mal resolvidos no âmbito da família e no âmbito dos primeiros anos de vida da pessoa. Então, uma família estruturada, seus membros são estruturados e tem sucesso na vida. Então, para uma reencarnação vitoriosa, é extremamente importante esse ponto fundamental, esse alicerce que é a família. E ele nos fala também sobre a sexualidade, né? A perpetuação da humanidade, através do sexo, através da conjunção carnal, através do espermatozoide e do óvulo, que a vida se perpetua na Terra. E isso é por conta dessa energia criativa, criadora, extraordinária, que é a sexualidade.
Então, é pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Então, de fato, nós ainda não conseguimos, nós temos já hoje, não temos, o homem não conseguiu ainda formar um espermatozoide e um óvulo artificial, não temos. É necessário, nós temos a fertilização assistida, é necessário alguém doar óvulos, alguém doar esperma, alguém doar espermatozoide para a continuação da espécie humana, como também ainda não temos a barriga artificial. O homem ainda não conseguiu. E, naturalmente, que isso é futuro, não é? Na medida que a humanidade progride, eu tenho absoluta certeza que no futuro teremos isso. Mas só quando tivermos moralidade. Quando no futuro nós alcançarmos moralidade, né? Entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana. Então, a construção desses laços de família é extremamente importante para a sobrevivência humana. Desde o clã inicial, no tempo das cavernas, que as pessoas se apoiam. É muito importante, protege-se uns aos outros, não é? Então, a forma física, você defender os seus, isso é da sobrevivência da vida humana no orbe, não é? E outra coisa que ele diz realmente muito, muito importante, isso aqui é fundamental para o aprendizado à luz da doutrina espírita. Vejam, ora, envergando a posição de pais, ora, desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal. Então, nós já sabemos da doutrina espírita que muitas vezes, que, por exemplo, se eu tiver merecimento, quando eu desencarnar, daí a alguns anos voltarei como filha do meu filho ou neta do meu filho. Então, isso é extraordinário porque a gente vai circulando, a gente vai nesse círculo familiar, voltando, e por isso o desempenho importante do papel enquanto pai e mãe, enquanto filho, para a gente merecer ser incluído novamente no círculo familiar. Porque muitas vezes a família ela cresce, e isso nós vamos encontrar nos livros da Ivone Pereira, a série, não é, da Ivone Pereira, onde ela nos fala Devassando o Invisível, o drama da Betânia, né? Ela nos fala sobre um determinado espírito que atrasou-se. Ele atrasou a evolução dele e a família espiritual, que já estava bem adiantada, volta para resgatá-lo. Então, ele reconstrói todo o lar, o palácio, o castelo que eles viviam, para que ele fosse atraído. E, com isso, eles conseguissem resgatar aquele ser tão amado. Então, vejam a importância que nós temos desse ciclo familiar espiritual. Nós conquistamos. Então, na medida que a gente conquista, esses seres que nos amam, no mundo espiritual, cuida de nós, nos ampara, facilita a nossa trajetória, nos protege. Então, isso é extraordinário. E a gente volta como pai, como filho, e vai trocando de papéis neste processo evolutivo constante, aprendendo as lições de amor, de renúncia, de bondade, de dedicação. Então Emmanuel diz uma coisa extraordinária: do amor que nos soerguerá em definitivo da terra aos céus. Somente através do amor é que nós evoluiremos para os céus, né? E aí ele vai falar, então, da expressão calamitosa do aborto criminoso. Somos nós mesmos que planejamos a nossa família. O véu do esquecimento muitas vezes nos faz esquecer isso, mas somos nós que planejamos.
Muitas vezes, nós, no mundo espiritual, quer, abre-se o nosso conhecimento e a gente desperta para ver que só posso crescer se eu me aproximar daquele a quem tanto mal fiz. Só posso crescer se eu ajudar aquele que está caído, que caiu por minha própria culpa. Então, aí nós planejamos no mundo espiritual e nos comprometemos. Então, quem não leu, que esteja nos assistindo e que não leu a obra André Luiz, A Reencarnação de Segismundo, ou quem já leu, leia de novo, para ver exatamente como os pais tinham se comprometido e, diante, muitas vezes, daquelas energias dolorosas, a pessoa se desequilibra e quer voltar atrás. E a espiritualidade amiga traz durante a noite para conversar e ver que, de fato, havia um compromisso. Você, quando promete, precisa cumprir. É um compromisso moral. Então, Emmanuel nos diz que nós planejamos nossas famílias antes mesmo do renascimento terrestre, com amparo e a supervisão dos instrutores beneméritos. Não fazemos sozinhos. Isso está muito claro nas obras espíritas, especialmente na série André Luiz. Comumente, chamamos a nós os companheiros de aventuras infelizes e programamos a volta ao convívio. Quantas vezes realmente aquele filho problema, que a gente não se dá bem, às vezes é um desafeto do passado que vem naquele formato para que a gente possa realmente reconstituir o amor. Então, o burilamento e a melhoria, isso para proporcionar o melhoramento e a melhoria. Nós prometemos, vejam só, prometemos oportuno socorro à pessoa e oportunidade de reedificação e esperança de elevação e resgate. Isso é extraordinário, né? Porque à medida que nós resgatamos a pessoa, oferecemos o nosso amor, não só ela cresce, mas nós também crescemos, né? E isso, ao longo da vida, a gente vai percebendo. Você, quando tem o seu filho, assim que nasce, você tem amor. Mas ele vai crescer, à medida que vai crescendo, as provas vão aparecendo, você vai acompanhando o desenvolvimento, você vai acompanhando as conquistas dele, aquele amor vai crescendo. Então, é a mesma coisa a pessoa que adota, né? Porque o amor ele é construído e não é diferente do filho biológico. Muitas vezes a pessoa ama tanto quanto, ou às vezes até mais que o próprio filho biológico, porque existem esses laços espirituais que são muito importantes, né? Aí ele chama a atenção que, por termos nos comprometido com esses antigos desafetos, o que acontece? Nós criamos projetos, aventamos sugestões, nós vamos entrar na vida junto, eu vou te ajudar, eu vou conseguir que você tire esse vício ou esse hábito ruim, e aí, muitas vezes, nós esquecemos, não é? E perdemos essa oportunidade única. Nós articulamos providência. E ele diz que, se tudo for observado, nós teremos vitória na reencarnação. E bênção para todo o grupo familiar, porque realmente é uma bênção. Quando a família é equilibrada, todos crescem juntos, é uma bênção para o grupo familiar, né? E que nos vincula, como falei antes para vocês, à medida que a gente vai passando para outras encarnações e esse amor vai ficando mais forte. Mas, se anestesiarmos a nossa consciência, se anestesiarmos a nossa consciência, expulsando do nosso convívio, a pretexto de resguardar o próprio conforto, e isso é algo que estava acontecendo antes da pandemia, minha gente. Muitas meninas não queriam mais engravidar, muitos meninos não queriam, em primeiro lugar, conforto, em primeiro lugar, a minha própria vida, em primeiro lugar, a minha profissão, em primeiro lugar, viajar, em primeiro lugar, eu quero usufruir da vida, eu quero
gozar da vida. Então, isso estava acontecendo antes da pandemia. Agora, muitas meninas não querem engravidar, muitas mulheres, por medo do que possa acontecer com o filho, né? E com elas próprias, por conta da pandemia. Vejam como muda o cenário. E a gente passa, como em outras épocas da humanidade, passa a repensar sobre a vida, sobre a finalidade. Quantas pessoas hoje desejam ardentemente ter filhos e estão impossibilitados de ter por medo? Então, de repente, o cenário mudou e nós passamos a refletir mais sobre a importância da família e a importância de ter nossos filhos. Não é? Então, se a gente anestesia a consciência, expulsando essas pessoas do nosso convívio a pretexto de resguardar o nosso conforto, nós não podemos prever as reações negativas que a pessoa que foi rejeitada venha a ter. Porque esses desafetos, muitas vezes, eles ficam convertidos em verdadeiros inimigos. Nós prometemos amizade no mundo espiritual e eles se tornam verdadeiros inimigos. Como eles foram embalados, se iludiram com a nossa conversa, com as nossas promessas, e nós não cumprimos, imagine o que possa acontecer, porque isso acontece conosco aqui. Quando alguém nos promete, alguém não cumpre, a mágoa que fica é muito grande. Então imagine que isso também ocorre com o espírito que foi rejeitado, não é? Então eles transformam-se em inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima, com tal expressão e desencanto e azedume, que infundem sofrimento, aflição, daí vêm as grandes obsessões, e muitas vezes encarnam até na condição de filho problemas, porque muitas vezes a pessoa engravida, mas é uma gravidez indesejada. E durante toda a gravidez a pessoa reclama, chora, e aquela criatura passa a ser um filho problema, não é? Isso impõe trabalho e inquietação. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai nos dizer que pais humanos recebem muitas vezes no instituto doméstico por filhas e filhos aqueles mesmos laços do passado com os quais atendem ao resgate de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. Veja, e isso é a explicação, o aborto delituoso, o aborto intencional é a explicação para as psiconeuroses, para fixações infanto-juvenis que surgem em entidades renascentes. Como falei para vocês, filho indesejado. Às vezes a pessoa ela não sabe que foi indesejada, mas ela cresce com uma insatisfação e algo como eu não pertenço a essa família não é minha, eu sou uma ovelha negra, a vida dela é travada, muitas vezes por esses fatores, né? Que, embora a gente pense que o véu do esquecimento ocultou, na profundidade do inconsciente do ser, ele recorda, e aquilo fica o tempo todo martelando e impedindo o crescimento. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz ele nos fala de uma gama de patologias decorrente do aborto delituoso. E Emmanuel nos diz aqui neste livro que é fonte de patologias diversas, grandes fornecedores de moléstias de etiologia obscura, obsessões catalogáveis no quadro de patologia mental. E ocupa vastos departamentos de hospitais e prisões. Muitas vezes, a gravidez em curso, essa recusa deliberada, diz André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, no capítulo de 11 a 14, e expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas, ela desarticula os processos celulares da constituição fetal. Isto é uma dívida muito grande perante a lei. Né? Então, meus irmãos, nesse capítulo, no capítulo 14, sobre aborto delituoso,
André Luiz, ele ainda diz: o bem criador é a lei básica para todas as criaturas. As infrações são corrigidas no próprio infrator, cujo objetivo natural é conseguir que a cada ciclo de trabalho no campo cósmico o máximo de equilíbrio para a criatura, com respeito ao outro e dentro da mínima cota de pena. Aquele infrator, ele tem uma misericórdia de Deus, não é? Então, toda a reparação básica se realiza em termos de vida eterna, e não na vida fragmentária, porque muitas vezes a pessoa pensa que a punição vem em seguida. Não, ele diz aqui que vai depender muito da a misericórdia de Deus e do que a pessoa, das conquistas que as pessoas teve, de reparar os equívocos, né? E muitas vezes, mas ele diz também, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, que para a mulher a cobrança vem em seguida, não é? Então, existirá uma existência de desacertos, de deméritos, mas também a misericórdia de Deus não preceitua que o delinquente seja flagelado, com extensão indiscriminada da dor expiatória. Existe uma equidade soberana. O mal será suprimido pelas suas vítimas com a possível redução de penas, ou seja, pelo amor nós conseguimos resgatar os nossos débitos passados, porque quem de nós, em vidas passadas, não deve ter praticado aborto? Muitas de nós, mulheres. Então, a misericórdia de Deus nos possibilita uma nova vida, constituindo uma nova família, trazendo aqueles seres, aqueles desafetos para os nossos braços e assim resgatar através do amor. É isso, minha gente. Esse livro é extraordinário. Cada capítulo que a gente lê, ele tem ensinamentos valiosíssimos. Muito bem, querida Dora. Microfone seu está desligado. Microfone, Dora, está desligado. Maravilhoso, doutora Kátia. Muito boa as explicações, uma palestra com conteúdo maravilhoso. E nós temos aqui alguns comentários que eu não liberei antes, por serem comentários longos, para a gente deixar agora para o final. Quando a senhora estava comentando sobre a sexualidade, os casais, família, o Jorge comentou: verdade, doutora Kátia, temos que nos conhecer acima de tudo, para depois tentar adentrar na da união sem amarras. Verdade. Esse foi o comentário do Jorge. Tem mais um outro comentário dele, que diz o seguinte: muito grave a questão do sexo do ponto de vista da pornografia dentro desse novo mundo virtual. Né? Document Netflix com usuários sem controle, com mais de 46 milhões de visitas diárias. Tem um campo aberto aí, escancarado, e o jovem está tendo acesso, as pessoas estão tendo acesso, muitas vezes desconhecedores por completo desse lado espiritual, do lado moral, só em busca mesmo. E muitas vezes, né, Dora, por conta de descaso, negligência, nossa, enquanto pais e mães, Sim. de orientar, de conversar, e daí a importância fundamental da educação no lar, do evangelho no lar, porque no evangelho no lar nós discutimos sobre leis morais, o respeito ao próximo. Então é muito importante para a família espírita não esquecer o evangelho no lar. O evangelho da semana com os filhos para a educação, porque de fato nós não podemos modificar o mundo, nós sabemos, né? Mas nós podemos influenciar as pessoas, nós podemos. Uma vez eu me lembro que o meu filho disse assim: mãe, eu vou na casa dos meus amigos, eu observo que é diferente da nossa casa. Existe muito grito, existe muitos. As pessoas não se respeitam, e eu fiquei observando aquilo, porque de fato, meu lar, eu sou espírita, desde que meus filhos eram pequenininhos, eu entrei no espiritismo com o meu filho mais velho, com
com meses de idade, e tenho uma gratidão enorme, porque aprendi Evangelho no lar e trazer o Evangelho no lar para a minha família. E até hoje, agora, a gente tem feito o Evangelho no lar com eles online, porque já tem 2 morando fora, né? Então, isso é extraordinário. E é a educação doméstica, a educação moral da família. A Cacilda também comentou. A família é um instituto abençoado, onde um grupo de espíritos necessitados e em compromissos inadiáveis se reencontram-se num programa de provas e expiações, graças ao princípio da reencarnação. É aquilo que a gente comentou, que a senhora comentou agora há pouco, né, com relação à importância da reencarnação, a importância da gente estar recebendo um ser na nossa casa, tudo programado, tudo organizado para que esse ser tenha todas as oportunidades que a gente se comprometeu lá no mundo espiritual. E tem outro comentário da Cacilda Lima, que diz o seguinte: fazendo referência à família, em repensar em ter filhos, o medo, o momento que estamos passando, o casal que quer ter filho deve continuar com esse pensamento, doutora Kátia Marabu. Boa tarde. O medo está deixando as pessoas paralisadas realmente, né? E as pessoas estão desistindo de ter filho, com medo também, porque não sabe como é que vai ficar as coisas. Mas o mundo não vai parar, a evolução não vai parar, o processo reencarnatório não vai deixar de existir, de maneira nenhuma, né? Verdade. A minha filha disse que, por curiosidade, resolveu buscar na internet essa questão de quantas pessoas morrem por dia no mundo. Porque tantas pessoas morrem de pandemia, e ela foi olhar, eu não tenho o número aqui, ela disse, mãe, eu fiquei abismada com o tanto de pessoas que morrem no mundo. Uhum. E o tanto de pessoas que nascem, mãe, uma coisa absurda. Eu digo, minha filha, todo dia. Todo dia existe essa migração, vão uns, vem outros, vão uns, vem outros. A evolução não pode parar de maneira nenhuma, né? Verdade. E aqui tem o comentário da Eliane, dizendo excelente. O Jorge dizendo, filhos são sempre bênçãos. Aqui tem um comentário particular da Cacilda, mas está direcionado a outra pessoa que você está vendo. E os pais, o Jorge, a Cacilda dizendo, os pais precisam ser os vigilantes, adolescentes com acesso a todos os tipos de informação sem nenhum controle. A internet, o doutor Bezerra de Menezes tem uma fala bem interessante no livro Amanhecer da Nova Era, que ele diz que de uma hora para outra, esses meios de comunicação passaram a ser instrumentos de observação, de cuidado, porque eles vão favorecer muito, como estão nos favorecendo. Mas também a gente precisa estar muito atento, porque não é brincadeira as portas abertas dentro da nossa casa, o mundo dentro da nossa casa. E aí a Cacilda Lima comenta, graças a Deus, então eu posso contar que vou ganhar mais um neto. Oba! Com certeza, esse medo vai passar. Como disse Maria Chico, isso também vai passar. Se Deus quiser, a vida vai continuar. Né? Então, vamos lá agradecer a doutora Kátia Marabu, que ela está toda feliz aqui, a Cacilda, dizendo meu filho vai casar, e os pensamentos é do filho. Tá certo. Doutora Kátia, eu sou imensamente grata à senhora por todas as oportunidades que eu faço contato, que eu peço, e que a senhora está sempre se dispondo a contribuir com o nosso trabalho, que sabe que é um trabalhinho de formiguinha que a gente está fazendo aqui, é um esforço que a gente está fazendo de levar não só essa obra, mas muitas outras obras, porque nós temos uma programação semanal nesse canal, de estudo de obras da doutrina espírita, e a gente vai passar rapidamente aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando, para que tenham ideia do trabalho que a gente realiza durante a semana.
Além da obra Vida e Sexo, nós estudamos a obra O Céu e o Inferno, estudamos o Livro dos Espíritos, a terceira parte, Leis Morais, viu aí o Fabiano, toda quinta-feira está de Brasília comigo aqui realizando essa programação. Que maravilha! Sexta-feira a gente faz o estudo do Evangelho. Esse é o nosso propósito, né? Divulgar a doutrina, aproveitar esse momento e possibilitar o máximo de conhecimento da doutrina através desse mecanismo aqui. Pois, doutora Kátia, muitíssimo obrigado pela sua contribuição, pela sua participação, e fique à vontade para as suas considerações. Eu que quero agradecer, Dora, porque eu sempre realmente, eu sempre gosto de dizer que para mim é maravilhoso poder estudar, maravilhoso contribuir, porque sempre estudando você vê que a espiritualidade está presente na sua vida. Sempre estudando, você cresce interiormente e ajuda as outras pessoas. Então, eu que sou grata por essa oportunidade, quero me colocar sempre à disposição de vocês e quero deixar um grande abraço à família parnaibana, a todos os amigos de Parnaíba, que nós estamos saudosos, não é? De estar presente, de olho no olho, abraçar, cheirar, e isso é próprio do nosso povo. Então, tudo isso vai passar, se Deus quiser, nós vamos vencer e vamos estar novamente nas nossas atividades presenciais. Embora, como falei antes, a gente não vai deixar esse canal, né? Porque isso aqui realmente foi extraordinário, porque ampliou a capacidade de alcance da doutrina espírita e do conhecimento espírita, né? Foi extraordinário isso aí. Mas também as atividades presenciais têm um magnetismo diferente. Com certeza. No nosso canal Sesc Crista Virtual, vai ficar permanente a programação pós-pandemia. Esse é o nosso Centro Espírita Virtual, que nós criamos, aproveitando esse momento. Então, com a casa voltar a sua funcionalidade, vai estar toda a programação lá, mas aqui a nossa programação prossegue, com tendências até a ser ampliada. Então, vamos encerrar a nossa participação. Vou colocar o último comentário do Jorge aqui, que ele diz: temos que publicar as mensagens de amor do Cristo. Parabéns, doutora Cátia e Dora. Oh, maravilha. Vamos sim. Estamos sendo convocados. Vamos trabalhar. Pois uma boa noite a todos, um bom domingo, uma boa semana, muita paz para todos, vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos fazer as nossas preces, vamos agradecer a Deus, ser grato à vida, e tudo isso vai passar. Tudo passa, se Deus quiser. Boa noite, amigos. Grande abraço, tudo de bom.